No vídeo de hoje eu vou te ensinar do absoluto zero como você cria a sua primeira campanha lá no MetaAds, utilizando o passo a passo que eu vou te ensinar nessa videoaula. Então fique comigo até o final do vídeo para você aprender todos esses passos e não errar nunca mais. Ou seja, aprender a fazer do absoluto zero um anúncio ali para seu produto e serviço. Aqui com o gerenciador de anúncios em aberto, essa aula também eu já expliquei para você como é que cria e configura a conta do MetaAds do absoluto zero para deixar ela pronta para você anunciar. Então se você ainda não viu, corre aí no vídeo que está aqui no cardzinho do lado para você assistir. Mas continuando aqui, eu vou clicar em criar e vou utilizar para esse tipo de conjunto ou para esse tipo de campanha vendas, tá? Por quê? Porque meu objetivo aqui é trabalhar com produtos de emagrecimento. Então, você precisa entender bem qual é a finalidade da sua campanha para justamente você não apontar um tipo de objetivo ruim e não trazer uma performance, ou seja, não trazer pessoas qualificadas para comprar de você. Então, voltando aqui, eu escolhi vendas, vou clicar em continuar. Esse nome de campanha ele só aparece para você, tá? É apenas um acompanhamento que você tem aqui na plataforma para você avaliar as métricas da campanha. Então eu posso dar qualquer nome. E aqui em novo conjunto de anúncio eu vou dar um nome. Então eu posso chamar de Long Beauty. O local de conversão eu vou selecionar destino das mensagens. Por quê? Porque eu quero levar as pessoas para falar comigo no WhatsApp. É por meio do WhatsApp que eu vou vender para elas. Então eu vou escolher aqui, ó, destino manual e vou apenas selecionar o meu WhatsApp, tá? Nesse caso, vou deixar aqui como meta de desempenho maximizar o número de conversões, ou seja, ou de conversas. E aqui eu vou começar também a definir quando será iniciado essa campanha. Então eu vou começar a partir de amanhã às 7 da manhã, certo? 7 da manhã. Eu posso definir uma data de término também. Se eu clicar aqui em mostrar mais configurações, eu posso definir uma programação de orçamento para essa campanha, tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Um pouco abaixo, percebe que o público aqui, ele também está utilizando a IA do próprio MetaAds, tá? Então, toda vez que você enxergar esse nome aqui, Advantage mais ativado é o próprio IA que você está utilizando do MetaAds para qualificar o seu anúncio. E aqui nós temos um resumo, um overview da pontuação da campanha, ou seja, o nível de pontuação que ela traz, né, a performance da campanha, e fala exatamente do público amplo que está qualificado para esse tipo de resultado aqui esperado, tá? Ele vai mostrar o tamanho do público que está estimado a visualizar o seu anúncio. E um pouco abaixo você pode também, por exemplo, se você clicar aqui em usar um público salvo, você pode buscar já um público salvo. Deixa eu voltar aqui a câmera para falar um pouco com você. É muito importante que você siga todas as etapas dessa aula. Por quê? Porque eu entendo que você está começando agora. Você não sabe nada sobre como criar o seu anúncio no MetaAds. Então, essa aula ela é exclusiva para você, tá? Então, fique comigo até o final, porque é importante você saber todos os passos para realmente criar o seu primeiro anúncio. Então, vamos voltar aqui para a tela. Localização. Localização eu posso editar, eu posso informar que é Brasil, então eu vou colocar Brasil realmente. Sugira um público, eu posso adicionar sugestão de público, então se eu clicar aqui em sugerir, o que é que eu faço? Eu posso editar aqui no incluir público e falar qual seria o meu público-alvo. Então se eu estou vendendo aqui exatamente um produto de emagrecimento, quem é meu público-alvo? Mulheres. Então como é que eu sei disso? Tá? Se eu buscar o produto na internet, eu sei que ele fala ali de cabelo, ele fala de pele, né? Então ele fala de muita coisa, tá? Ou seja, para que serve? Ele já dá uma descrição: cabelo, unhas e pele. Então, com base nisso, eu vou aqui no ChatGPT e falo assim, ó, público alvo para o Long Beauty. Olha só que facilidade. Ele vai me trazer exatamente
qual é o público-alvo desse produto, tá? Ó, predominantemente feminino, idade de 18 a 45 anos, localização Brasil, foco em cidades... Então, assim, ele me dá os dados demográficos, que são esses dados que eu preciso para informar nessa etapa aqui, ó. A classe social das pessoas. Então, o perfil, ou seja, o comportamento e estilo de vida, são pessoas que estão preocupados com autoestima, tá? Então, eu posso copiar aqui autoestima, jogar aqui, ó. Eu posso, se eu clicar em criar novo, tá? Ou eu posso definir a idade, então são 18 a 45. Eu vou definir aqui, ó, 18 a 45. E aqui eu vou definir essas pessoas. Então eu vou colocar a autoestima. Ó, autoestima, psicologia, que vai falar aqui, ó, falou de psicográfica, psicologia, bem-estar, tá? Pessoas que querem cuidar da sua saúde, bem-estar, interesse. O que mais a gente pode procurar? Cabeleireiros, tá? Podem comprar esse produto também para poder aplicar nos seus clientes ou até mesmo vender. Cabeleireiro, cabeleireiro profissional, campo de estudo. Eu posso definir mais. Então, ou seja, eu vou deixar esse público-alvo aqui, para exemplo, tá? Mas percebe que eu defino aqui, ó. Se eu clicar em gênero, eu vou especificar que é somente mulheres, tá? Tá tudo certo. E feito isso, então eu já defini o que é que eu defini aqui, tá? Até para te lembrar. Eu defini o comportamento e estilo de vida dessas pessoas que buscam comprar esse produto e defini também o sexo e idade delas, tá? Então, sexo somente mulheres e idade de 18 a 45, conforme está mostrando aqui, ó. Então, o público-alvo do produto que eu estou a vender. Beleza? Posicionamento. Se eu clicar aqui em mostrar mais configurações, eu consigo definir exatamente o tipo de dispositivo que eu quero que esse anúncio seja apresentado. Então, eu vou apresentar tanto para iOS quanto Android. Eu vou deixar todos os dispositivos. Plataformas, eu posso escolher que vai ser exibido apenas no Instagram e Facebook, então eu vou marcar Audience, Network e Message, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque nesse caso, eu sei que poucas pessoas utilizam o Messenger, né? E poucas pessoas vão conseguir enxergar ali como forma de pesquisa nos seus anúncios. Então, eu vou deixar isso em branco e vou desmarcar aqui no caso e vou seguir com esse processo aqui, ó. Então percebe que o posicionamento da IA ele foi desativado, tá? O público ele mantém aqui, eu vou salvar esse público, então vou dar o nome de todas essas etapas que eu acabei configurando, tá? Então é importante você salvar o seu público para realmente não ficar ou não correr o risco de você mostrar sua mensagem, ou seja, o produto ou serviço para qualquer pessoa, né? Você não vai vender para todo mundo, sempre lembre disso. Vou avançar. E aqui nós temos o criativo, tá? Isso é chamado de criativo, que é a última etapa onde você vai exatamente construir o seu anúncio. É aqui que você consegue exatamente entender o passo a passo do que você precisa seguir. Então eu vou dar um nome aqui, eu posso chamar de Long Beauty mesmo. Long Beauty. E beleza, Long Beauty. WhatsApp, que é o objetivo central aqui. Então, Long Beauty, identidade vai ser lá para a página do Facebook ali. E a conta no Instagram que está apresentando aqui é a conta que eu configurei, tá? Em adicionar produto, eu não vou fazer nenhuma ação agora, tá? Eu vou apenas selecionar aqui que é imagem ou vídeo único, tá? E posso selecionar aqui ó, em configurar criativo e vou para imagem. A partir desse momento, o que é que ele vai apresentar para mim aqui? O produto. Então vou mostrar aqui o produto, tá?
Vou selecionar aqui, beleza. Posso avançar e concluir. A partir desse momento ele vai criar, a partir de um overview, todos os passos que eu preciso trazer para que o meu público-alvo, ou seja, o público feminino, comece a enxergar os anúncios, tá? Então aqui eu já tenho a seleção. Agora eu preciso criar uma copy. Tá? Não sei se você está tão familiarizado com isso, mas a copyright, ou texto persuasivo, é um pequeno texto que você usa para você convencer a pessoa. Então ela vai navegar ali na rede social, no Instagram, no Facebook, e ela vai se deparar com o seu anúncio. Então nesse momento você precisa exatamente prender a atenção dela, seja na leitura ou seja no conteúdo, seja no criativo, seja através da imagem, de um vídeo. Então, independente do contexto aqui apresentado, você precisa fazer esse passo a passo, tá? Então fica comigo até o final que eu vou te ensinar e você vai aprender exatamente como criar isso do zero. Então, voltando aqui para o computador, eu falei que era a imagem, então ele já me trouxe aqui uma prévia, interessante. E vou desmarcar essa caixinha aqui, anúncios com vários anunciantes. Por quê? Porque essa caixinha vai fazer com que eu entre na concorrência. Então, tem muita gente também que está criando anúncios para esse tipo de público, ou seja, para mulheres também que desejam emagrecer. Então, esse não é o meu objetivo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente desmarcar aqui para sair um pouco da concorrência, tá? Isso funciona. E um pouco abaixo, ele vai me perguntar qual é o texto principal que eu vou utilizar. Então aqui seria a copy, tá? A copy que eu falei. Então eu vou usar aqui o ChatGPT e vou falar assim, ó, crie para mim uma copy persuasiva para venda do Long Beauty, tá? Que é o produto que eu estou anunciando. Tá legal para você aí? Tá conseguindo entender? Precisa de algum resumo? Deixe seu comentário aí abaixo, caso você não esteja entendendo, que aí eu posso te apoiar depois, tá? Então aqui, ó, tem uma copy bem persuasiva, uma copy bem emocional, voltado para esse produto. Mas aqui eu posso usar essa copy, ó, cansada de gastar tempo e tal. E aí eu vou... coloco aqui o texto e vou copiar ele aqui. Pronto. A partir desse momento, ele está me cobrando o título, tá? Porque eu apaguei. Mas aqui não é erro não. Beleza? Então aqui ele já vai me trazer o texto. O texto que vai ser utilizado. O texto aqui, ó. Já está sendo apresentado, tá vendo? Interessante, ó. Já mostra aqui pra gente. Tanto para o Facebook quanto para o Instagram, que foi as plataformas que eu escolhi ali para apresentar. Agora o título forte, tá? Me traz títulos que gerem urgência, tá? É sempre importante também você entender aqui, enquanto ele gera o título para nós, de trabalhar muito os gatilhos. Gatilhos mentais é uma técnica muito utilizada pelos marqueteiros, tá? Todo vendedor utiliza gatilhos mentais. São gatilhos de urgência, que faz com que a pessoa haja de imediato. São gatilhos do medo, que faz com que a pessoa não perca a oferta, a oportunidade. Então isso é muito comum nas lojas também, através ali dos templates, dos cards que você visualiza na internet. Então tudo é utilizado gatilhos para fazer você agir, tá? Então voltando aqui, eu vou selecionar um dos gatilhos, ó. Oferta termina a oferta, o último dias para garantir, quem deixa para depois vai pagar mais caro. Então, ou seja, eu posso utilizar, por exemplo, esse título aqui, achei legal, tá? As pessoas, elas não querem perder a promoção, elas adoram promoção. Então, o que você precisa fazer é utilizar um título a seu favor. E a descrição detalhada você pode colocar, por exemplo, 10.000 unidades vendidas, né?
mais voltada a gerar autoridade sobre esse produto. Ó, eu posso utilizar esse texto aqui, achei bacana, tá? Fechou, tá quase pronto o anúncio, tá? Quase pronto aqui. Enviar mensagem para o WhatsApp, que é o CTA, a gente chama isso de CTA, convida a pessoa a tomar uma ação. Quando ela clicar no anúncio, o que é que vai acontecer? Vai chamar você no WhatsApp e por lá você vai fechar a venda desse produto, beleza? Se eu clicar em editar aqui, é a parte de como a pessoa entra em contato com você. Então, como ela vai te chamar no WhatsApp, ela vai conseguir visualizar, vai ter um texto ali padrão para ela, tá? Para poder recepcionar ela a partir da mensagem ali de saudação. Então, oi, como eu posso ajudar? Aí vai trazer essa mensagem, olá, tem interesse, queria mais informações, por favor, e tal. Então eu posso deixar aqui, eu posso personalizar e clico em salvar para poder garantir isso. Então uma vez que eu tenho essas ações, ó, ele me mostra a pontuação da campanha. Então essa pontuação da campanha é referente ao posicionamento que eu utilizei, por isso que ele baixou a pontuação para 42, mas isso aqui não traz nenhum impacto para a sua campanha, tá? Mas o importante que ele trouxe aqui é o formato de como o usuário, ou seja, os prospectos clientes vão conseguir enxergar o seu anúncio. Tá? A imagem que eu estou utilizando aqui é o que chamamos de 1 por 1 ou 1080 por 1080. Então depois eu posso também falar para você como isso funciona, beleza? E se você ainda, por alguma eventualidade, ainda não assistiu às aulas anteriores, principalmente a aula 4, corre lá e assiste para você entender tudo o que eu estou falando nessa aula. Então, eu procuro te ensinar do absoluto zero para você que quer viver 100% da internet. Então, fica comigo até o final que eu já estou aqui concluindo esse processo e vamos para o anúncio final. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu criei um criativo, aqui eu tenho o conjunto de anúncio, tá? E aqui eu tenho a estrutura base principal, ou seja, eu defini aqui o nome de campanha, como essa campanha vai ser identificada para mim, esse nome não aparece lá para o possível cliente, né, que está vendo no Instagram ou no Facebook o meu anúncio. Isso aqui é apenas uma identificação para ter como base a métrica da campanha. Depois eu defini o orçamento da campanha, então eu falei para essa campanha que eu vou investir R$12 diariamente, tá? Então, eu, por exemplo, se eu tiver ali um faturamento de, um orçamento de R$84 para gastar, eu vou definir isso em R$12 por dia, tá? Então, basicamente, 6 dias eu consigo torrar esse dinheiro. Mas certamente dentro de 24 horas, a depender do seu criativo, da copy que você utilizou ali, você consegue vender em menos de 24 horas, inclusive, tá? Tu já consegue tirar esse investimento. Em sequência, eu cliquei no conjunto de anúncios, defini também o nome para ele, fazendo aqui um breve resumo para você. Escolhi a página, que vai ser a página do Facebook, que também vai apresentar ali, e o CTA, ou seja, para onde as pessoas vão, de fato, ao clicar no meu anúncio, falar comigo no WhatsApp, então está aqui meu WhatsApp. E certamente eu tenho a data de início, então vai ser a partir de amanhã às 7 da manhã que esse anúncio vai estar ativo para mim, tá? Para que as pessoas consigam visualizar esse tipo de anúncio. O público-alvo eu salvei como Long Beauty, tá? Então a idade ali de 18 a 45, para mulheres e que tenham interesse em bem-estar, autoestima, que tenha salão de beleza, né, um cabeleireiro e tal. E um pouco abaixo eu posicionei exatamente o dispositivo, ou seja, se é para celular ou computador, e também a plataforma, se é Facebook ou Instagram, tá? E exatamente busquei essa opção. Feito isso, eu fui lá para a parte do criativo. Então, no criativo eu defini o nome de como esse criativo vai ser chamado. Esse nome também fica para mim. O possível cliente ele não consegue enxergar isso, tá? É um controle interno. A página e a conta do Instagram também que apresenta, que eu configurei isso antes. O formato do criativo, imagem ou vídeo único, então eu posso colocar também um carrossel, né? O carrossel é aquela sequência de imagens que você vê no Instagram, tá? Escolher a imagem e definir uma copy, ou seja, um texto persuasivo que a pessoa vai ler e já vai ter interesse
por esse anúncio, tá? Quando ela estiver rolando ali o dedo na telinha, ela vai se deparar com esse anúncio ali e vai chamar a atenção dela para entrar em contato com você lá no WhatsApp. Um título também para chamar a atenção, ó, quem deixa para depois vai pagar mais caro, as pessoas elas não querem pagar mais caro, elas querem desconto, quer pagar barato. E o CTA também confirmando aqui que é para o WhatsApp, e uma mensagem padrão também de recepção quando a pessoa entra em contato comigo, que isso já é default da própria plataforma. Tudo que eu preciso fazer é o seguinte, eu vou clicar aqui em publicar, tá? E pronto, meu anúncio ele está pronto. Ele vai passar por um processo de validação, então ele sempre passa por isso, tá? Por quê? Porque ele vai avaliar orçamento, ele vai avaliar todo o processo aqui. Mais importante é essa mensagem aqui abaixo, vários itens publicados, significa dizer, se eu clicar aqui na janela de campanha, eu já tenho um anúncio programado, tá? Já tenho um anúncio programado, no conjunto de anúncio eu tenho ele também aqui novamente, vai exibir, e no anúncio, que é o criativo, também tenho ele já em processamento. Então a plataforma aqui vai fazer o quê? Ele vai validar exatamente se algo que eu desenvolvi aqui, seja o criativo, o copy, não vai interferir nas diretrizes e políticas do Facebook, tá? Porque se interferir, eles não deixam com que o seu anúncio ele inicie. Eles bloqueiam o seu anúncio e falam o motivo também. Então possa ser que seja a imagem, uma imagem forte demais, que fale do antes e depois, ou enfim, algum processo que possa comprometer da sua campanha não iniciar. Mas com base nesses passos que eu te passei aqui, eu garanto para você que dessa forma, do formato de como o criativo foi desenvolvido, não corre risco nenhum desse anúncio estar ativo amanhã às 7 da manhã, porque foi a data de início que eu selecionei ali no processo, tá? Então vai passar pela programação e realmente nós temos o anúncio aqui ativo. Você recebe uma notificação desse anúncio, se ele vai estar ativo ou não, mas certamente não vai dar erro e certamente você vai conseguir começar a entender melhor sobre as métricas, como é que avalia uma campanha e tudo mais. Então, se essa aula fez sentido para vocês, você sabe que é por meio da sua inscrição que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e automaticamente ele impulsiona essa videoaula para mais e mais pessoas que estão começando no digital assim como você. Então, se tudo isso fez sentido para você, deixa aí o seu like também, deixa o seu comentário para eu entender se você gostou ou não da aula, tá? Para que a gente possa também melhorar a qualidade dos nossos conteúdos. Então, fico por aqui e eu te vejo na próxima aula.